Você fez? Não fui eu. Eu vou deixar aqui, se você quiser, se você sentir tentado assim, tá? Pode. Na hora que você começar a sentir sono, você vem assim. Só um vídeo pra gente falar mais baixo. Vai ser um anjo, vem sentado do meu lado. Porque antigamente a gente fazia o evangelho em casa, né? E o que acontecia? Tinha um. Não sei, foi devido ao espaço da missa muito pequeno, e era um quartinho pequenininho mesmo, mas nossa experiência era um pouquinho maior do que a biblioteca, um pouquinho coisa. E as pessoas começaram a sentar tudo em círculo. Olha lá. Pode entrar. Então, como era um partido pequenininho, a gente fazia sempre o círculo, né? Para sentar. Bom dia para todos. Quando chegou um determinado momento que começou a aumentar o pessoal, a gente começou a ir para a cozinha, a gente começou a ir para a sala. Aí chegou uma hora que a gente sempre circulava a casa todinha. Mas mesmo assim, sempre foi círculo. Então quando o pessoal veio para cá, o pessoal diferenciava, sempre que todo mundo queria fazer círculo, né? Só que aí depois tinha vezes que se vestia, tinha vezes que vinha pouca gente, então a gente preferia fazer dessa forma. Mas sempre foi círculo que a gente fez o evangelho, que dava a permissão, a oportunidade para todo mundo ser convidado. Então todo mundo um olhando para o outro, né? Então foi assim que na verdade o grupo começou. A gente vai então fazer a nossa oração para depois a gente começar a estudar o evangelho. Sim? Então vamos elevar os pensamentos a Deus, nosso Pai, buscando assim nosso Mestre Jesus, que a tua santa luz, que a tua santa paz possa se envolver os nossos corações sob a luz da tua bondade. Perdoa-nos, Pai, pelas nossas faltas, perdoa aos nossos devedores e fazei de nós um instrumento da vossa luz, um instrumento da tua bondade, concedendo a todos nós a oportunidade do trabalho no dia de hoje, auxiliando os nossos corações nos bons pensamentos. Pedimos assim, envolvendo o Deus, Filho e Pai, a nossa querida Mãe Santíssima, a nossa Mãe abençoada, que possa assim auxiliar todos os nossos irmãos, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, e todos os nossos irmãos desencarnados aqui presentes, também sempre sejam auxiliados e amparados pelas mãos da misericórdia. Permitindo assim a tua bênção, rogamos assim que a tua santa luz divina possa assim alcançar o coração de todos os nossos irmãos, que também nos acompanham em pensamentos, rogando pelas tuas bênçãos, rogando pela tua santa paz. E nada assim seja por nós, senão pelo teu amor, e nada seja por nós, senão pela tua bondade. Com a graça de nosso Senhor Jesus. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponte no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai a minha ajuda esta vida, ao ouvido a consolação, ao doente de repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao Espírito a verdade, à criança vida, ao órgão Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre todos os fiéis. Piedade, Senhor, para aquele que não nos conhece, esperança para aqueles que sonham. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramar por toda parte a paz, a esperança e o amor. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e linda, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor, como Moisés sobre a montanha. Nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Hoje a gente vai estar lendo
Evangelho. Página. Página 66, né? 66. É o capítulo 5. Ela consegue achar? Tem japonês? É. Tem japonês. Já viu? A gente tem que procurar o capítulo, né? É diferente. Capítulo 5. O texto número 4, né? Agora. Os atuais. Mas a Bíblia dela sabe. Acho que ela não sabe. Tem coisa? Não. 先生干嘛？ Causas atuais das aflições. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou, pode-se dizer, de duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que o sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e da vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos limites? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda ordem? Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles, desde pequeninos, as manifestações de suas más tendências? Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que recessam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida interroguem friamente suas consequências, que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nesta situação. A quem culpar, então, por todas essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, sua má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência. Os males desta natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem
os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. A lei humana alcança certas faltas e as pune. Pode-se então dizer que o condenado sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não consegue atingir todas as faltas. Ela pune, mas especialmente as que trazem prejuízo à sociedade, mas não atinge aqueles que cometeram faltas que prejudicaram a si mesmos. No entanto, Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, e é por isso que nenhum desvio do caminho reto fica impune. Não há uma só falta, por menor que seja, uma única infração à sua lei que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos lastimáveis. E disso conclui-se que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido pelo erro que cometeu. Os sofrimentos consequentes são para ele uma advertência de que agiu mal. Eles lhe dão experiência e fazem com que sinta a diferença entre o bem e o mal, e o alertam para a necessidade de se melhorar para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se corrigir. Confiante na impunidade, retardaria o seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Às vezes, a experiência vem um pouco tarde, quando a vida já está perturbada e foi desperdiçada, as forças desgastadas e o mal não tem mais remédio. Então o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas eu teria evitado. Faria tudo de um outro modo, mas não há mais tempo. Tal como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi o meu dia. Ele também diz: perdi a minha vida. Mas da mesma forma que o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador e uma nova jornada começa, ele permite recuperar o tempo perdido após a noite do túmulo. Também brilhará para o homem o sol de uma nova vida, na qual poderá tirar proveito da experiência do passado e de suas boas resoluções para o futuro. Então a gente vai estar fazendo esses estudos hoje. É a continuação do que a gente estudou semana passada. Então a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Evangelho. Espero que dê tempo para a gente terminar essa coisa, tá? A gente começou um pouquinho atrasado, mas tudo bem. Então, o Evangelho está falando aqui um pouquinho sobre. Eu peguei alguns tópicos do Evangelho para a gente poder estar compreendendo melhor, para a gente poder estar extraindo melhor do Evangelho uma compreensão mais profunda, tá? O Evangelho está aqui. As contrariedades da vida são de duas espécies. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Então a gente sabe que existe algo que foi algo presente e algo que foi anterior a essa vida. Gente, aí chegou, mas por favor, não olhe para ela, me olhe. Ela tem vergonha. É a cadeira dela. Deixa a cadeira dela. Pode sentar aqui. Aquela cadeira estava aqui. Não. Se você mudar de ideia, a cadeira está aqui. Então vamos aqui, tá? Ao buscar as origens, né, dos males terrenos, percebe-se que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta dos que sofrem.
Então a gente vê que, de alguma forma, às vezes a gente pode estar vendo aqui que tem muitas situações, né? Muitos males que muitas vezes nós trazemos, mas são consequências da nossa própria atitude, né? Então, veja, por exemplo, às vezes a gente tem alguns hábitos, né? Costumes que muitas vezes, quando a gente não presta atenção nesses hábitos, nesses costumes, eles vão se agravando. Então, se eu sou uma pessoa que, por exemplo, trago muita mágoa, rancor, e a gente vai permitindo cada vez mais que esse sentimento vai se agravando dentro de nós, o que acontece? Chega em determinado momento que começa a virar uma gastrite, virar uma úlcera, depois vira um tumor. Então são males que muitas vezes estão muito relacionados à nossa própria conduta, ao nosso próprio modo de agir. Então não é alguma coisa que aconteceu e eu sou vítima. Não. Existe um porquê, né? Toda causa tem um efeito. Então muitas vezes a gente percebe que muitos são a natural consequência do caráter e da conduta de cada um, né? Os que sofrem. Então quando a gente falamos, às vezes se uma pessoa ela é ciumenta, é natural que ela sofra pelo próprio ciúme, né? Se é uma pessoa egoísta, ela vai sofrer pelo próprio egoísmo. Então a gente vê as perturbações. Um exemplo muito simples, por exemplo, o que é uma tentação? O que é uma tentação? É um sobrinho chato? Será? É uma criança perturbando? Não é, né? As tentações muitas vezes estão muito relacionadas à nossa própria às nossas fraquezas de ordem humana, né? Então, muitas vezes, por exemplo, para aquela pessoa que às vezes tem um vício da bebida, por exemplo, para ela, a bebida é uma tentação, né? Então, para uma pessoa leviana, talvez a leviandade é uma tentação. As facilidades, né? O mundo da sexualidade muitas vezes se torna uma tentação para essas pessoas. Então, quando a gente fala livrai-nos da tentação, livrai-nos de todo o mal, é exatamente livrar daquilo que a gente mais gosta, daquilo que a gente mais quer, né? Imagina se a gente fala assim, a gente tem uma tentação com a gula, por exemplo. Então, quando você pede para que Deus te livre daquela tentação, imagina você chegando numa festa, por exemplo, e não ter nada para comer. Deus está te livrando da tentação, né? Mas é isso que a gente quer? A gente não quer, né? Quem quer ir numa festa e não comer nada? Né? Ontem nós tivemos aqui festa de casamento da Marilda, né? Uma festa muito bonita. Eu quase me vesti de pato lá. Eu falo dela, isso, falasse algumas coisas, né? Mas assim, só é um casamento espírita, né? Então, na verdade, só faz sua comemoração, entendendo que não precisa de um intermediário entre as pessoas e Deus. Então, foi simplesmente um registro, né? Porque a união não se dá exatamente somente do corpo, mas é a união do espírito, né? Então, é uma interação de almas. Então, é isso que, psicologicamente, no nosso pensamento, a gente já está se unindo, né? Então, é o que ele fala, né? Na união, para que haja união, tem que ter o quê? De ambos os lados, cada um tem que ir cedendo pouco a pouco para poder estar se unindo, para estar se encaixando, né? Então, é abdicação, né? É renúncia de si mesmo. Como que eu vou aceitar o outro se eu não renuncio a mim mesmo, né? Tá? Então, eu coloquei essa foto, porque essa foto aqui é muito... a gente já conhece, sabe? Esse rapaz, né? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não se limitarem aos seus desejos? Eu lembro. Não. Aqui não sei se é ninguém. Você lembra daquela criança, aquele menino que fez aquele filme, Esqueceram de Mim? Uma porcal. É. O que aconteceu com ele? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não se limitar aos seus desejos. Então ele queria tanto muitas coisas que por isso ele abandonou os pais, ele ignorou a família, então ele entrou no mundo das drogas, de alguma forma se arruinou na sua vida, né? Então quer dizer, isso de alguma forma ele foi vítima da situação? Não. Ele pode ser vítima deles mesmos, né? Das próprias fraquezas que ele trouxe para ele mesmo, tá? Então a gente vai vendo que ninguém é vítima. E outra coisa, né? Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantas são vítimas do seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Tá? Então, às vezes nós passamos por determinadas situações, né? Assim, você é um viciado em trabalho, por exemplo. Existe um fato de um jornalista que ele relata uma história quando ele foi fazer a declaração de imposto de renda.
E ele relata a história dele, que ele sempre procurou trabalhar muito para poder gerar melhor sustento para a família. Só que o que acontece? Um emprego já não era mais suficiente, ele começou a ter 2 empregos, depois 3 empregos, então ele começou a fazer muitas viagens, muitas reuniões, e ele foi progredindo muito, né? Materialmente, financeiramente. Só que para isso ele teve que trocar o quê? A própria família. Então, quando ele foi fazer a declaração, ele se permitiu dar aquela entrevista, mas alegando o quê? Que naquele momento ele tinha arrependido de tudo aquilo que ele fez. Por quê? Ele trabalhou tanto para poder conseguir o melhor com a família dele, esquecendo que na verdade o que a família precisava não era do dinheiro dele, e sim da presença. Então o que acontece? A filha dele de 15 anos tinha fugido de casa e estava se prostituindo, ele não sabia onde. O filho de 17 havia se suicidado por causa das drogas. Então ele adiantou: eu construí todo esse patrimônio e perder os meus filhos. Então quer dizer, hoje eu seria capaz, ele disse, hoje eu seria capaz de trocar todas essas linhas, na qual eu declarei todos os meus bens, de toda a minha vida, para que os meus filhos estivessem de volta, né? Então quer dizer, quantos homens caem por sua própria culpa, né? Então aqueles filhos que Deus concedeu a eles, simplesmente eles trocou por trabalho, né? Então quer dizer, são vítimas do seu desejo, imprevidência, orgulho e ambição, no caso, né? Então, se talvez ele tivesse esse ponto de equilíbrio, talvez não teria acontecido isso, né? E, ó, quantas uniões infelizes, fruto do interesse da vaidade, nas quais o coração não serviu para nada, né? Às vezes é como a gente fala assim, quais os tipos de casamento que existem? Existem os casamentos por uma questão de afinidade, né? Que é mais difícil acontecer. Mas, como diz Emmanuel, a maioria, vamos dizer, dos casamentos são casamentos provacionais. São de alguma forma expiatórios, nós estamos reparando falta, nós estamos resgatando, né, muita coisa que a gente fez lá atrás. Então é natural que a gente tenha um desentendimento. Então a maioria dos casamentos são desta forma. Então, de alguma forma, onde nós temos a nossa oportunidade de resgatar as nossas faltas que tivemos no passado. Foi alguém que de alguma forma não desviamos do caminho e hoje Deus nos concede essa oportunidade. Fora isso, os Espíritos também mostram, também fora desses dois, existem os casamentos ocasionais, que ocorrem pelo fato de quê? Da imprevidência, aquele negócio assim, aconteceu, foi sem querer e agora tem que casar. E às vezes você não está comprometido com aquela alma, mas devido àquele acidente, né? E aí o que acontece? Acaba que ocorrendo um casamento, né? E às vezes isso pode trazer muitas consequências para a família, né? Mas não é uma expiação, por exemplo, eu não caio numa coisa assim que Deus não quer. Se acontece isso e chega até um casamento, também não é assim por todo esse trabalho de ajustes. Exatamente, não cai uma folha se Deus não quiser. Mas muitas vezes as escolhas somos nós que estamos fazendo para que aquela folha caia, né? Então eu vou dizer assim, aquilo poderia ter sido evitado, poderia ter sido uma melhor. Às vezes, olha, por caso que aconteceu de uma moça, por exemplo, ela era de família rica, o pai era advogado e ela, na faculdade, ela se apaixonou por um rapaz que estava formando também psicologia, primeiro ano, mas ele era uma pessoa muito humilde, pessoa assim, financeiramente ele não tinha nada, mas era um rapaz muito esforçado, de boa conduta, de bom caráter. E ele era uma pessoa muito bem equilibrada, muito bem centrada, e ele se interessou muito a estudar essa parte assim, da psicologia, porque ele gostava de ajudar as pessoas. Então ele era uma pessoa assim, muito centrada naquilo que ele fazia. E os conselhos que ele começou a dar para a namorada, muitas vezes trouxe ela que dor, porque era uma criança, era uma moça que foi criada muito cercada de muitos mimos, de muitos presentes, né? E muito aparelhada pela própria família. Então ela tinha seus desejos, seu orgulho, muitas vezes apaziguado ali dentro. Com conhecendo esse rapaz, ele começou a dar o melhor caminho para ela, da renúncia, da abdicação, da humildade, e isso contrariou ela de alguma forma. O que ela fez? Ela falou, então eu vou me separar de você. Tudo bem, respeito, mas isso não quer dizer que eu não te amo. Pelo contrário, por eu te amar, eu quero desejar o melhor para você. E aí ela saiu e começou a namorar com um outro rapaz, que, na verdade, o pai dela indicava para ela. E ela foi namorar com esse rapaz.
Só que depois disso ela desapareceu por 6 meses. O que aconteceu? Esse namorado, na qual ela se entregou, por uma questão de orgulho, por não aceitar os conselhos, né, os bons conselhos do namorado dela, ela se envolveu com outro rapaz. Esse rapaz pertencia ao que ela amava. E ela caiu na mão desse rapaz, e esse cara abusou dela, colocou ela para trabalhar, e ela acabou se tornando uma prostituta. E quando ela conseguiu fugir desse namorado, porque ela ficou presa durante 6 meses, ela descobriu que esse namorado dela tinha exterminado toda a família dela, acabado com toda a família dela, né? Então ela, naquele momento, ela não tinha mais para onde recorrer, estava na chuva, ali, sempre com fome, né? Porque ela tinha acabado de fugir e ela não tinha para onde ir. Então naquele momento ela lembrou de quem? Do namorado dela, do ex-namorado. Chegou lá e pediu socorro para ele. Então quando ele viu aquela moça ali, naquele estado, ele não sequer reconheceu. Mas todo aquele sentimento que ele tinha por ela naquele momento cresceu, saber que ela retornou, que ela realmente buscou ajuda. E ele pouco importado pelo que ela passou, ele simplesmente se dedicou a ajudar ela a se levantar. Levou no hospital, fez todos os tratamentos, procurou ajuda psicológica e no final o que acontece? Ela acabou casando com ele, né? Mas o que os espíritos dizem sobre essa história? Que essa experiência que ela teve não fazia parte da vida dela, não fazia parte do processo reencarnatório dela nesta vida. Então, quer dizer, por que ela passou por isso? Os espíritos dizem, porque exatamente, ela teve uma pessoa que deu o caminho para ela, mas por ela recusar aquele caminho, ela mesma retardou o processo dela. Então, ela deu uma volta, ela perdeu 6 meses da vida dela, só que isso ajudou ela no processo de quê? De perder o próprio orgulho, né? Fustigando a própria vaidade dela de alguma forma. Mas isso fazia parte do processo dela? Não, foi ela que escolheu passar por isso. Então, exatamente, trouxe progresso? Trouxe, muita dor, mas precisava passar? Não precisava passar por aqui. Então, é uma diferença. Dos casamentos que a gente fala, ocasionais, que ocorreu por um processo, né, de previdência, gravidez, tá? Então, são situações que muitas vezes não precisava ter acontecido, né? Tá? Porque até mesmo eu já questionei muitas vezes, conversando assim em quantidade, perguntei, né, aos espíritos assim, se aquilo que ocorreu comigo tinha que acontecer. Não tinha que acontecer, aconteceu porque você permitiu que isso acontecesse. Imprevidência sua, foi uma questão de cegueira, uma questão de orgulho. Então, quer dizer, você pagou por aquilo que você escolheu, né? Ou não foi uma coisa assim, é porque Deus quis assim. Não é jogando culpa do destino. É a gente reconhecer que foi a nossa imprevidência, que nós somos responsáveis. Deus nos dá uma oportunidade, né? Então basta que a gente faça justo, né? Por isso. Então, é o que nós estamos falando aqui, fruto do interesse e da vaidade. Né? Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda ordem? Excessos, né? Não estamos falando aqui do padrão normal, mas estamos falando aqui exatamente dos excessos, de alguma forma, que são causados pelas próprias doenças. Né? Como a gente colocou aqui, recentemente, no pesquisa, no censo de, sei lá, antes de 2010, por exemplo, eles falaram que os alunos da universidade, alunos no Brasil, eles chegavam a ter, em 5 anos de universidade, 5 anos de curso, chegavam a ter até mais de 365 parceiros durante 5 anos de faculdade. Então, para você ver que sempre está trocando namorado o tempo todo, então as pessoas passaram a se tornar aqui um objeto, né? Já não são tratados mais como pessoas, né? E de alguma forma é isso, os objetos passam a ser valorizados, né? Então, veja o que acontece. Eu falo aqui nesse caso da Zuleika porque é uma moça que eu conheci. E ela falava para mim que a vida era isso, era curtição, né? Que ela tinha que aproveitar, ela tinha, mas eu não concordava muito com essa situação. Então, às vezes a gente não gostava de conversar muito sobre isso. Então, era uma pessoa típica com muitos amigos, mas era uma pessoa muito dada também às badalações, às festas, tudo isso encantava muito ela. E o que aconteceu com ela? Um dia ela mandou um e-mail para mim dizendo que ela não mais me procuraria, não só a mim, como as outras pessoas, todo mundo, né? E eu questionei por quê, e ela falou, olha,
sabe aqueles conselhos, aquela conversa que a gente teve? Então eu não quis escutar. E o que aconteceu? Eu me relacionei agora, eu não sei com quem, porque foram tantas pessoas, e hoje eu estou com AIDS. Só que não tem muito tempo de vida, né? Eu não sei como que eu vou falar isso para o meu marido. Eu não sei como que eu vou falar isso para os meus filhos. Eu não tenho coragem de voltar lá e falar para eles, porque eles estão trabalhando, eles estão fazendo de tudo para que conseguir uma oportunidade melhor e eu aqui, hoje nessa situação. Então eu estou muito envergonhado de tudo aquilo que eu fiz na minha vida. E se eu pudesse voltar atrás, eu voltava, eu retornaria. Então, o tempo de vida que eu tiver hoje é para alertar todas as pessoas a não irem por esse caminho. Não vá por esse caminho, porque ele te leva às drogas, te leva às coisas e te encanta. E eu fui cego, quantas vezes nós conversamos, você nunca conseguiu. Então hoje a minha dor é muito grande, né? Então, e ela se entregou à doença. A culpa era tão grande nela, mas é tão grande, o que aconteceu? Que ela não se permitiu o quê? O tratamento. Então, quer dizer, dizimou em poucos meses. E era uma moça jovem, né? Então, para você ver que como que as coisas, excessos e abusos, onde a gente não tem a gente não é uma pessoa com precaução, né? Age com muita imprudência e é isso que acontece. Não adianta depois nós dizer que é culpa de Deus. Então, o outro caso é esse. Quanto os pais são infelizes por não combaterem nos filhos suas más tendências, deixarem desenvolver neles os germes do orgulho, do egoísmo e da toda vaidade que recebe do coração. Então veja, por exemplo, o que acontece, né? Tinha um senhor, tinha uma moça em São Paulo, que ela, menina, né, muito novinha ainda lá, talvez seus 5, 6 anos, e ela tinha as amizades dela do mesmo bairro, né? O que acontecia? Ela não tinha a maldade dentro do coração, e ela se misturava muito com essas crianças, né? E eram crianças mais pobres. E a mãe, olhando aquilo, não aprovava muito essa amizade da filha, né, com essas crianças, por achar assim que isso só prejudicaria ela. Só que quando ela chegou na adolescência, ela continuou mantendo esses relacionamentos com as amigas dela de classe baixa, né, pobres. Então a mãe interveio nessa amizade. Falou: olha, a partir de hoje, a gente não quer, eu conversei com seu pai, a gente não quer que você mais tenha amizade com essas suas amigas. Porque, veja só, você é uma menina muito bonita, né? E a gente tem um futuro tão promissor, então a gente não quer que você se misture com elas, tá? Então, a partir de hoje, você está proibida de trazer essas amigas, de você visitar essas amigas, de encontrar com elas. Você vai ter que fazer novas amigas. E essa foi feita, muito contra a própria vontade dela. E aí, então, ela começou a frequentar salas de beleza, ela começou ela, de alguma forma, assim, a ter pensamentos iguais às mães, igual a mãe dela. A mãe diz assim: você não precisa estudar, você se formar, porque você é uma moça muito bonita. Basta que você seja bonita porque você consiga um bom marido, né? Basta que você aprenda a falar corretamente, tenha boas moças, para que você consiga um bom marido. E ela foi absorvendo esses pensamentos. Então começou a viver uma vida um pouco fútil. E o que aconteceu? Realmente ela conheceu um rapaz muito rico, um rapaz de boa família, de boa índole, e acabaram consumando o casamento. Então, quer dizer, como agora ela tinha realmente alcançado o objetivo dela, da mãe dela também, né? Porque nesse casamento nenhuma das amigas dela foram somente aquelas pessoas escolhidas para quem tinha uma bolsa financeira. Mas ela casou e o marido dela, com toda a condição financeira que permitia que ela tivesse, deixou que ela fizesse o que ela quisesse. Ela não tinha necessidade de trabalhar. Então ela começou a gastar o tempo dela o quê? Indo para salões de beleza, comprando revistas de moda e assistindo novela. O dia inteiro. Só que com o tempo aquilo foi enjoando. Então ela começou a ficar mais tempo assistindo, mais tempo mais novela, às vezes mais tempo na futilidade. E isso foi trazendo para ela dentro dela um vazio. E um dia ela conheceu ela estava com uma amiga e falou para ela assim: sabe de uma coisa? A gente que é rica, tem tudo que a gente quer, a gente precisa de aventura. Vamos fazer uma coisa? Vou te dar uma receita. Arranje um amante. Arranje um amante e você vai ver que a sua vida vai mudar. E foi exatamente o que ela fez.
vivendo naquele vazio, com o dinheiro que ela tinha, era o mundo da sedução que atraía ela, né? Não tinha nada ali no coração. Então ela arranjou um amante e depois de algum tempo o marido descobriu, mesmo assim ele perdoou ela e ela prometeu que ela nunca mais faria aquilo, né? Mas não deu outra, né? O que aconteceu? Depois de menos de um ano, ela arranjou um novo amante, né? Só que esse novo amante não era uma pessoa comum, ele era um traficante de drogas, pesado mesmo. E aí o que acontece? Ele arrastou ela para o mundo das drogas. Então, quando o marido descobriu novamente a traição, ele falou, realmente não tem como te ajudar. E aí ele pediu que ela se retirasse de casa, ela saiu de casa e ela foi morar com esse traficante. Só que ela entrou no mundo da prostituição. Então, quer dizer, nesse momento, ela não tinha mais condições de manter o padrão de vida que ela tinha, né? E ao mesmo tempo, o que acontece? Só que antes disso acontecer, antes dela ir para a rua, ela deixou um filho, né? Que era uma criança já de 1, 2 anos, tá? Quando ela se envolveu com esse traficante. E aí ela foi para o mundo da prostituição porque não sabia, não estudou, não se formou, então ela não tinha outro meio de estudação a não ser prostituição. Ela só era bonita, mas aquilo também já estava se desfazendo. Então ela começou a se vender o próprio corpo por um preço muito barato, né? Mas o que acontece? O marido nunca deixou de ter o amor pela esposa, tudo, né? Então quando o filho completou os seus 18 anos, o pai pediu a ele que fosse atrás da mãe dele, né? E tentasse resgatar ela para poder dar uma melhor condição de vida para ela. Então, quando o filho foi visitar ela no prostíbulo, a mãe estava toda acabada, né? Porque muita droga, convivendo com aquele mundo, né? E o filho não queria trazer a mãe de volta. Ele não quis a mãe de volta, mas ele foi ali porque o próprio pai dele pediu que ele fosse. Então, naquele momento, ele olhou para a mãe com desprezo, falou, eu só estou aqui porque o meu pai pediu para que eu buscasse você, levasse você para a nossa casa, que eu construí uma casa nos fundos para que ele possa cuidar de você mais de perto. Ele vai dar todo o sustento, você não precisa mais viver desta vida. E ela, ofendida com aquela situação, se sentindo humilhada pelo próprio filho, ela voltou dentro da casa dela e ela pegou uma arma e matou o próprio filho. Ela acabou com o próprio filho dela. Então, é essa história. Quantos pais são infelizes por não combater nos filhos suas más tendências? E às vezes, nós já temos isso, né? É o que nós dizemos muitas vezes, na doutrina do Espírito fala, os Espíritos ensinam. Às vezes você vê uma criança, às vezes 5 anos, ela está se enfeitando, se vestindo, se maquiando, você fala, nossa, que lindo, né? Uma criança já dessa idade, já se enfeitando. Mas os Espíritos dizem, isso daí são as mesmas coisas nas quais fez com que ela caísse em outras vidas. Quer dizer, errou na vida passada pela própria vaidade e acaba caindo nessa novamente, né? Nesse caso aqui, houve uma contribuição muito grande dos pais, por não combaterem, por incentivarem ela nesse caminho. Então veja, quantas reencarnações não serão necessárias agora para reparar nessa falta. Não havia essa necessidade, né? Então, vamos seguindo aqui. Todos infelizes pelas contrariedades e decepções, interroguem suas consciências, né? A gente questionar a nós mesmos sobre a nossa própria condição. Se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nesta situação. Se a gente pudesse voltar 20 anos atrás, 15 anos atrás que fosse, será que a gente faria diferente? Talvez a gente nem estaria uma pessoa que a gente está hoje, né? Então, às vezes a gente sonha. Porque às vezes nós estamos sofrendo as situações, mas muitas vezes nós estamos reconhecendo realmente a causa das nossas aflições. Por que a gente está sofrendo? Né? Então a gente está atribuindo quem? O outro. Sempre é o outro que é culpado. É mais fácil, né? A quem culpar então por nossas aflições, se não a si mesmo? Mas ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante
acusar a sorte, a providência, o azar e tal. Quando na verdade acontece pela sua própria negligência. Então somos nós que negligenciamos a nós mesmos, a nossa própria conduta. Por que eu coloquei essa foto? É outra história. Vocês vão cansar de ouvir minhas historinhas, mas esse aqui aconteceu também. Teve uma senhora que ela foi se, como se ela estivesse confessando, né? Porque ela teve que abrir o coração dela, um atendimento fraterno, lá no centro espiritual no Nordeste. E aí ela disse que ela estava assim, chateada com os acontecimentos que estavam tendo na vida dela. E o marido eles estavam se separando, né? Então o que acontece? Ela teve contato com o próprio Evangelho, ela viu exatamente isso. A passagem que nós falamos aqui. Se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nessa situação. Então o que acontece? Ela começou a interrogar a própria consciência dela mesma. E quando ela começou a interrogar a própria consciência, ela percebeu que muitas vezes aquele casamento que se estava se desfazendo estava nas mãos dela. Aí o que ela fez? Ela acordou de manhã, preparou o café, né? Levou o café para o marido na cama, né? Uma coisa que nunca tinha acontecido na vida dele. Então, de alguma forma, ele achou aquilo uma surpresa muito grande, ficou em estado de choque, né? Ela disse, o próprio filho, que amava o filho. Quando ele chegou na escola, o filho também pensou que achou estranha aquela atitude da própria mãe, tá falando uma coisa daquela, porque não tinha esse hábito de falar. E aí ela disse que, na verdade, o que aconteceu? Depois, né, ela começou a ter essas atitudes, né, de levar o café da cama para o marido. Só que assim, não depois de muito tempo, mas depois de uma semana, ela falou que isso começou a acontecer o contrário. Ele agora começava a trazer o café da manhã para ela. E aí o que aconteceu? Todas aquelas desavenças, todos aqueles conflitos começaram a se dissipar. Então, de alguma forma, foi reatando o casamento tudo novamente. Então, quer dizer, simplesmente porque houve o reconhecimento da própria falta. Ela mesma reconheceu daquilo que ela estava errando. Porque às vezes a gente tem a mania de cobrar da outra pessoa. Mas o que a gente está fazendo? Essa semana a gente estava dizendo de evangelho em casa, né? Aí o evangelho recomenda a todos nós o quê? Paciência. Mas veja o evangelho, antes que o evangelho reconheça, ele recomenda a paciência, ele fala uma coisa antes. Primeiramente, antes de a gente querer que o mundo seja mais paciente, que as pessoas sejam mais pacientes, nós temos nossos deveres a cumprir, né? Então o nosso dever é o que? O respeito ao próximo, respeitar o espaço das outras pessoas. Porque o que adianta, por exemplo, vamos supor que eu peço ao Alex para ele poder estar me ensinando um trabalho. Mas adianta pedir a Alex, você tem que ter mais paciência comigo, você tem que ter mais paciência comigo. Se eu não me esforço para mim, para poder aprender. Adianta eu querer exigir dele uma coisa que eu não estou fazendo a minha parte? Não adianta. Então, da mesma forma, a gente buscar a paciência, mas ao mesmo tempo ver se realmente, se nós estamos cumprindo com os nossos deveres, fazendo realmente a nossa parte, né? Porque é fácil a gente colocar as passagens de Jesus para todo mundo. Olha, você tem que ter mais paciência, tem que ser uma pessoa melhor. E nós? Será que a gente está fazendo pronto, né? Eu mandei um vídeo, não sei se você viu para vocês, eu recebi também, onde coloca assim, né? Eu peço Deus, na verdade é do filme, né? Todo Poderoso, né? Deus me dá paciência. Deus vai te dar situações para que você aprenda a ser paciente. Deus cuida da minha família, Ele vai te dar momentos com a sua família para que você aprenda a cuidar da sua família. Seria isso que você está falando aqui. Esse trabalho todo para que a gente possa conseguir. Não que Deus vai nos dar, se não ficar ali só rezando. Vai dar situações para que a gente possa exercitar isso que a gente tanto quer, a paciência, o amor, o perdão. Exatamente, né? A gente tem que pôr esse amigo também, né? A gente está compreendendo isso daqui. Então aqui, não há uma só falta que não tenha forçosas consequências, mais ou menos lastimáveis. Tanto nas pequenas como nas grandes coisas,
O homem sempre é punido pelo erro que cometeu. Isto serve como advertência que agiu mal. Então, às vezes, a gente tem algumas experiências e a gente sabe que as consequências dessa atitude que a gente teve, muitas vezes, traz algumas, vamos dizer assim, consequências negativas, dores, sofrimentos, e é daí que a gente vai perceber, então, onde que nós erramos. Não é verdade? Sabe aquela questão assim, às vezes você vai para uma festa e você fala, o negócio é divertido, você passa a noite inteira se divertindo, rindo, brincando, dançando e não percebendo as coisas que estão acontecendo. Aí você acorda de manhã, você acorda com aquele vazio no coração, às vezes com aquela dor por dentro, e você não sabe de onde é aquilo. Né? Então, são consequências das nossas próprias atitudes. Até aquele momento a gente achava que era certo. Né? Às vezes a gente tem um desentendimento, às vezes com determinadas pessoas. Né? Eu vejo, por exemplo, naquela questão de algum tempo atrás, né? Antes da crise, por exemplo. Muitas pessoas, por ter bastante oportunidade de emprego, muitas vezes não levavam muito a sério também. Às vezes faltava, né? Às vezes brincavam no serviço. E acabou sendo as primeiras pessoas a serem mandadas embora. Talvez na época elas nem se importassem tanto que fossem mandadas embora, porque tinham outras oportunidades, né? Então, qual a consequência dessas atitudes? Depois que veio a crise, que essas pessoas foram mandadas embora, aí sim, aí começaram a entender que a atitude que elas teve realmente não foi uma coisa boa, né? Porque é como se diz, aqui mesmo em Cesac tinha quantas pessoas? Nossa, era um número muito grande de pessoas desempregadas, necessitadas, não tinha nem o que comer, na verdade, né? Aqui na ponte de Monte mesmo, teve famílias também se alojando ali de baixo, sabe? Pessoas vivendo dentro do carro. Então, foi uma situação assim, como eu viajava muito nessa época no Japão, sempre encontrava muitas pessoas assim, nessa situação. Sem condições de sustento. E com criança, né, de colo, né, que era mais dolorido. Então, são as consequências que começam, de alguma forma, a trazer uma nova consciência dessas pessoas, essa nova escala de valores. Né? Então, aqui, a gente está. Algumas vezes a experiência chega um pouco tarde, onde o mal não tem mais remédio. Mas da mesma forma que o sol se levanta no dia seguinte, para o trabalhador, uma nova jornada começa, na qual poderá tirar proveito da experiência do passado e de suas boas resoluções para o futuro. Tá? Então é aquela coisa que a gente estava lendo agora mesmo. Se eu pudesse voltar ao passado e fazer diferente, né, o que poderia acontecer? Então é aquela questão do padre que ele fala lá, que ele estava com câncer, e ele fala, eu não peço a Deus para poder tirar essa doença, porque de alguma forma, peço a Deus que me dê forças para enfrentar essa doença. Porque se hoje eu tenho essa doença, eu sou obrigatório reconhecer que durante muito tempo eu tive um vício, né? Eu tive o vício do cigarro. Então, quer dizer, o cigarro causou em mim hoje o câncer. Então eu estou colhendo exatamente aquilo que eu plantei. Então a gente fala, talvez foi um pouco tarde para a gente poder estar acordando, né? Aquela pessoa que já está no final da sua vida com problema de cirrose, né? Ou no final das suas vidas, e às vezes seja um pouco tarde para que estas pessoas venham se arrepender. Então, de alguma forma, levará, né? Como eu essa palavra. Então, algumas coisas a gente vai estar levando junto conosco, algumas imperfeições, nas quais depois a gente vai ter que estar reparando. Isso daí de alguma forma. São consequências, né? Então, veja que hoje, se nós estamos aqui, é sempre no sentido de progredir, sempre no sentido de progresso. Tá? Então, assim, o importante é que a gente compreenda essa oportunidade de trabalho, porque teve um senhor que durante toda a vida dele, todo o processo da vida dele, foi uma pessoa muito complicada. E segundo os espíritos, esse senhor ele casou com uma senhora de muito bom coração. É claro que
a espiritualidade sabe que para aceitar uma pessoa daquela, tinha que ser realmente uma pessoa muito bem espiritualizada, uma pessoa de muito bom coração para poder estar recebendo o marido daquela condição. Então, todos os trabalhos mediúnicos que eles faziam, de atendimento, sempre trabalhavam com aquela pessoa e sempre tinha muitos espíritos envolvidos naquela casa, junto àquele senhor. Porque era uma pessoa que tinha feito muitos males, comprometeu uma coletividade de pessoas no passado, numa outra vida. Então, esses espíritos se tornaram, de alguma forma, perturbadores, obsessores dele mesmo, na vida atual. Então, ele veio com muitas perturbações psíquicas. Então, em todos os trabalhos, sempre havia a manifestação de muitos espíritos ali, clamando por justiça, né? Então, veja a responsabilidade quando a gente tem o poder nas nossas mãos. O que não pode acontecer com a questão dos políticos, com as pessoas que têm um cargo muito alto e têm nas suas mãos outras vidas a direcionar. Então, pode vir uma cobrança depois, né? A questão de família também. Então, às vezes, como a gente diz, como o Evangelho diz, às vezes chega um pouco tarde tudo isso, esse conhecimento, né? Quando a gente acorda, já se passou o tempo, né? Que tinha que ser. Acho que terminou aqui. Eu vou estar lendo um texto bem pequenininho. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá? Se eu fico falando muito, é da sono. Fica cansativo, tá? Mas aqui tá. As bênçãos salutares que recaem sobre o espírito seguem leis no intuito de trazer a força necessária à compreensão do sublime amor universal. Nos mundos expiatórios encontram espíritos que se perderam durante sua jornada através das encarnações sucessivas, ora em escolhas benéficas, ora escolhas que conduziram à queda. Mas vale lembrar que tudo é temporário e o progresso novamente resgata os filhos perdidos através de novas experiências e oportunidades provacionais. A vida, ainda tão pouco compreendida pelos mundos inferiores, deturpam sua visão em relação ao futuro e tem apenas fragmentos de certos acontecimentos não muito distantes da vida atual, né? Conjecturamos salientar que o espírito está propenso ao crescimento conforme seu desprendimento do mundo material. Pois, enquanto nos mundos superiores o espírito progride moral e intelectualmente, tem o uso do conhecimento para a realização de novas experiências, seja na Terra ou em outros mundos, mas sempre visando o progresso de um maior número de pessoas. Engana-se aquele que eterniza sua passagem na Terra, pois o mundo material é apenas um primeiro passo ao progresso em novas dimensões astrais, e limitado é o vosso mundo em compreensão de que são regidos os outros mundos. Enquanto a matéria é apenas um processo transitório para o espírito, o mundo espiritual, a pátria redentora dos espíritos, é libertadora. Nela o espírito experimenta novos avanços e conhecimentos, o que seria impossível para aquele que ainda não transcende o mundo efêmero. Enquanto a matéria é limitada nos mundos dos espíritos, não tem limites. Enquanto a matéria é limitada, no mundo dos espíritos não tem limites, mas este avanço, em maiores escalas, estão reservados ou preparados para os espíritos mais puros em singeleza e amorosidade. Assim como a Terra tem suas divisões, ainda que muito imperfeitas, podem dar uma pequena ideia dos mundos dos espíritos. Quanto mais puro, mais desprendido, mais humilde e depurado se torna. Ninguém avança sem passar pelos processos intermediários, pois os mundos transitórios só estão para trazer os espíritos que se perderam. A cada etapa da vida, revemos nossas escolhas para continuar a caminhada no progresso. Ninguém estaciona, pois o progresso segue a lei de Deus em todos os mundos. Jesus já dizia que nenhuma ovelha se perderia, mas salientamos que o perder que Jesus se referia eram os que se encontram ainda presos aos vícios e que longe se encontravam da dádiva do arrependimento. No entanto, só com o progresso da dor contínua que todos cederão ao orgulho e às vaidades.
pois são fardos pesados que não podem ser levados para outros mundos. O progresso é para todos. Busquemos em Jesus a força redentora da bondade divina, para logo despojarmos das imperfeições que nos prendem às sensações da carne. Deus, que tudo sabe, dará a cada um o bem que merecer. Tem que é meio complicado, né? Tá complicando isso aqui. Vou tentar colocar aqui algumas coisinhas do dia. Aqui, de alguma forma, se a gente está aqui hoje, é por como a gente fala, a gente tinha que seguir uma linha reta. Essa linha reta a gente fala aqui é o quê? As leis de Deus estão na nossa consciência. Então, a gente tendo a lei de Deus na nossa consciência, a gente precisa estar seguindo esse caminho. Só que muitas vezes, uma questão de orgulho, vaidade, dá a oportunidade que a gente faça escolhas erradas, que de alguma forma trarão consequências negativas. Então, quer dizer, a gente vai se afastando pouco a pouco dessas leis divinas. A gente vai pouco a pouco se afastando de Deus. Então, a reencarnação, de forma expiatória, de forma provacionais, serve para poder trazer a gente de novo a essa mesma linha, né? Então, a gente ainda vivendo ainda nesse corpo, a gente está muito limitado na nossa compreensão, no nosso conhecimento. Então, diz os Espíritos assim, que a gente só tem apenas alguns fragmentos que nos dão a conhecer. Na verdade, a dor, então, o sofrimento é só para que você tenha um momento de reflexão e volte ao caminho, volte à estrada. Exatamente. Por exemplo, né, essa semana, meu irmão, ele está bebendo, né? E acabou que bebida nunca traz benefícios a ninguém. Ele tem filhos pequenos, acabou parando no hospital e o médico falou: rapaz, você está ficando com cirrose. Então, que é onde ele tomou aquele susto para poder voltar para o caminho. Então, às vezes a oportunidade está aí, em todas as dores, não é mal dizer, tem que bem dizer, é a oportunidade que Deus está te dando novamente para seguir um caminho certo. Exatamente. Às vezes a gente precisa da dor para poder estar voltando, né? É por a gente fala, quando a gente começa a colher as consequências das nossas atitudes, é que a gente começa a perceber se a gente age bem ou se age mal, não é verdade? Então, aqui nem aquele caso, muitas vezes, o marido às vezes briga muito com a mulher, né? Aí quando começa a perceber que os amigos dele começam a elogiar muito a esposa dele, ele já não gosta, aí já começa a dar mais valor, né? Porque enquanto ele não quer, os outros querem, né? Então, aí ele começa a parar de reclamar. Porque minha mulher é muito chata, porque minha mulher é isso, né? Os amigos separa pra você ver. Eu sou o líder da vida. Né? Aí ele já começa a perceber, parece que eu tô com ouro na mão, né? Então não posso perder esse ouro. E às vezes isso acontece. Não é verdade? A gente fica olhando para os outros e a gente não olha para o nosso, né? O vizinho é bonito, né? A comida do vizinho é mais gostosa, né? Parece. Então, sempre fala, também que os espíritos, mesmo no mundo espiritual, eles continuam também progredindo, né? Então, esse conhecimento sempre traz assim, mais progresso, não só para o espírito, mas como também no mundo maior, visando sempre o bem do número maior de pessoas, né? Mas aqui ele fala que o engano é todo aquele que de alguma forma eterniza sua passagem na Terra. Eternizar a passagem na Terra seria o quê? Quando a gente se prende à nossa vida, achando que a nossa vida aqui vai ser assim, já a Terra, né? E a gente se apega aos conceitos, às nossas verdades deste mundo, né? Pois o mundo material é apenas um primeiro passo para o progresso em novas dimensões, né? Astrais. Você imagina que se a gente, às vezes a gente vai para a escola, no ginásio, a gente aprende muito sobre aquela questão de raiz quadrada, regra de 3, aquele monte de coisas, e você fala assim, quando é que eu vou usar isso, professor? Né? Mas na verdade, se a gente não aprende aquilo, a gente nunca vai conseguir desenvolver cálculos, né, que são necessários dentro da engenharia, dentro, né, de tantas outras áreas também. Então são processos que fazem com que a gente desenvolva a nossa inteligência, o nosso, aprimorando cada vez mais a nossa intelectualidade também, né? Então, isso.
Então, aqui, enquanto a matéria é apenas um processo transitório para o espírito, o mundo espiritual, a parte redentora dos espíritos, é libertador. Enquanto a gente está tão limitado nesse corpo, né, somente aos nossos 5 sentidos, o espírito ele é muito mais expansivo, né? Então, quando eu perguntava ao espírito, você enxerga com os seus olhos? Não, eu enxergo com todo o meu corpo, com todo o meu espírito. Então, quer dizer, o espírito pode estar de costa que ele enxerga. Ele sente cheiro da mesma forma, ele consegue perceber os pensamentos, independente desse corpo físico, né? Então ele é muito mais liberto. Então, para ele transportar, basta o pensamento, basta o querer, né? Então, o espírito liberto experimenta novos avanços e conhecimentos, o que seria impossível para aquele que ainda não transcendeu o mundo efêmero. Então, aqui, o espírito experimenta novos avanços, seria impossível para aquele que ainda não transcendeu o mundo efêmero. Veja só, nós estamos falando aqui, vamos supor, de repente eu quero estar num outro planeta, num outro mundo. O espírito basta pensar para que ele possa se transportar para lá, né? Mas muitas vezes, quando nós estamos muito presos à Terra, o que Jesus ele diz? Onde estiver o teu pensamento, ali está o teu coração. E quando a gente sai daqui, onde que vai estar o nosso pensamento? Onde que vai estar o nosso coração? Onde que vai estar? Às vezes a gente está preocupado com os nossos afazeres domésticos, a gente está preocupado com as nossas contas, a gente está preocupado com o que comer, com o que vestir, onde morar. Isso tudo Deus concede para todos nós, né? Mas às vezes a gente não consegue levar o nosso pensamento, porque o nosso pensamento se prende somente a essa terra, somente aqui. Então, quer dizer, a gente não consegue transcender este mundo, porque a gente só consegue ver este mundo, né? E na verdade, o que os Espíritos trazem para todos nós é que enquanto a gente não transcender tudo isso, a gente não consegue visualizar o mundo espiritual. Então, é da mesma forma como a gente sempre fala, como é que eu vou buscar o novo se eu não se desprendi ainda do velho, né? Mas aqui ele diz assim, só para a gente ter uma ideia, né? Há uma divisão muito grande também aqui na Terra, por exemplo, de países, de espaços geográficos, né? De poderes, de situações, que no plano espiritual da mesma forma. A gente vê que os engenheiros trabalham com os engenheiros, né? Os pedreiros com os pedreiros, e cada um dentro do seu patamar, dentro do nível do seu conhecimento. E assim também são o mundo dos espíritos. Os espíritos mais puros, os espíritos mais elevados, eles têm um poder muito maior de ascensão sobre os inferiores, né? Então isso é o que ele diz, requer humildade, requer pureza, né? Para todos nós. Então aqui que fala, né? Ninguém vai avançar sem passar pelos processos intermediários, pois os mundos transitórios só estão para trazer os espíritos que se perderam. A cada etapa da vida, reavemos nossas escolhas para continuar caminhando no progresso. Ninguém estaciona, pois o progresso segue a lei de Deus em todos os mundos, né? Então Jesus já dizia que nenhuma ovelha se perderia, mas salientamos que o perder que Jesus se referia eram os que se encontravam ainda presos aos vícios, e que logo se encontravam que longe se encontrava da tarde do arrependimento. Então, às vezes, falam assim, tem muitas ovelhas perdidas, e essas ovelhas estão perdidas pelo fato de que, muitas vezes, por estar muito preso ainda aos vícios de última hora, muitos presos ao seu bem-querer, muitas vezes presos, vamos dizer assim, às suas verdades, né, mundanas. Porque se eu encontrei a verdade, o que significa isso? Que o outro não me importa, porque eu já tenho a verdade. Então a gente começa a exacerbar o sentimento de orgulho. E nós ainda, por não sermos perfeitos, ainda nós não podemos ser detentores da verdade. Tá? Então, o progresso é para todos, busquemos em Jesus a força redentora da bondade, para logo despojarmos das imperfeições que nos prendem as sensações da carne. Então, o objetivo maior é esse, né? A gente trabalhar a questão da nossa moral, a gente trabalhar o nosso desprendimento, para que a gente possa realmente assim, avançar, progredir. E isso se faz assim, bom,
Por exemplo, a pessoa que quer alcançar isso. Então vamos supor, Jesus ele traz o exemplo do quê? Da bondade, da humildade, da simplicidade, da resignação. Às vezes eu falo, eu vou ter que lutar contra quem? Contra mim mesmo, né? Então essa é uma questão de raciocínio, uma questão de reflexão. Se a gente conhece o Evangelho de Jesus, por mais que a gente conheça pouco, quando eu conheci Jesus, o Evangelho tem uma semana, tem 2 dias, você já tem muito material para você trabalhar a vida inteira. Pode pegar qualquer parte, né? Que a gente vai falar sobre a questão de humildade, simplicidade, a gente tentar colocar isso em prática. Talvez, eu odeio muita pessoa, mas bom, por exemplo, Jesus recomenda que a gente perdoe. Talvez hoje eu não seja capaz de perdoar essa pessoa. Então eu tenho que tentar buscar o meio, pelo menos, de tentar não odiar mais essa pessoa. Então já é um progresso. Então quer dizer, a gente sempre tentar progredir naquilo que Jesus ensina. Esse é o primeiro passo que a gente vai dar, para que depois amanhã seja diferente. Então, talvez hoje eu não consiga estender a mão para 2 pessoas, consigo estender para uma, pronto. Ajuda que você pode ajudar. Então, o progresso ele vai se dando aos pouquinhos. Talvez hoje eu consiga dar um pouquinho, amanhã eu consigo compartilhar um pouco mais, amanhã eu posso me doar inteiramente, né? E é assim que a gente vai fazendo. Então, da mesma forma, tudo vai progredindo. Você vê o relacionamento. Como que o relacionamento começa? Ele não começa primeiramente com as paixões arrebatadoras, o casamento, o relacionamento. Depois que você conhece a pessoa da sua vida, você diz que é a metade da sua alma, que é contrário do que espírita, né? Que ninguém nasce incompleto, todo mundo nasce completo. Então a gente nasce enquanto uma pessoa afim, com afinidade. Mas, o que acontece? A gente, com o tempo, a gente vai convivendo com as dificuldades, com as lutas, com a tristeza da pessoa, com a impaciência dela. E de alguma forma a gente vai transformando aquela paixão no quê? Um sentimento de amor mais verdadeiro, se é que ele existe. Porque quando o sentimento de amor realmente ele não está presente, aquela paixão ela simplesmente se desfaz e cada um segue seu caminho. Porque era simplesmente uma troca de interesses. Mas se não houver a primeira paixão, normalmente a gente não se relaciona com a pessoa. Então é necessário. Então, seria assim, como somos seres humanos, se não conseguirmos fazer as grandes coisas, fazer pelo menos as pequenas, a cada instante, para poder ir se depurando, se limpando, quem sabe um dia, é isso? Isso. Porque às vezes a gente acha que o trabalho é muito complicado. O que ele diz aqui, o complicado, o mais difícil é carregar um fardo pesado. O fardo pesado é o quê? É o orgulho e a questão da vaidade. Agora, pensa fazer o mal para uma pessoa. Procura fazer o mal para uma pessoa. Às vezes a gente tem essa habilidade, mas você tem que ela dar um pouco mais de trabalho. Você vai ter que programar, você vai ter que projetar, você vai pensar. Você vai ter que fazer um monte de coisa para poder estar fazendo mal para outra pessoa. Agora, vai fazer o bem. Você simplesmente só amar. É só isso que Jesus permite. Simplesmente você solta esse fardo de questão da raiva, do ódio. Pronto, você já está vivendo conforme a própria lei do universo, a lei do amor, a lei da caridade. Isso é progredir. É quando a gente começa a deixar o nosso querer ser melhor, querer, né? Competir com o outro. Então é isso que ele fala, o fardo pesado, na verdade, é esse, é o orgulho da vaidade. Então, de alguma forma, vai pesando, chega uma hora que você cansa e fala assim, sabe uma coisa? Faz o que vocês quiserem mesmo. Pronto, é nessa hora que a gente libera. A gente permite que o outro viva, né? Porque até então a gente acha que o outro tem que ver como a gente quer que viva. A gente vai dar as regras para que o outro faça aquilo que a gente acha que é certo. Eu vou ajudar o Alex. Eu vou fazer um bem muito jeito para o Alex. Alex, você vai fazer assim, você vai fazer assim, e ele não quer fazer. Eu estou ajudando ele? Não. Eu estou só fazendo aquilo que eu quero. Né? E se o Alex ele aceita, aí o que acontece? Eu falo, tá vendo? Eu sou uma pessoa boa, eu ajudo o Alex. E às vezes eu só fiz exatamente o que eu quis, o que eu quis. Então às vezes é isso. Uma pergunta, a gente não pode julgar as pessoas, mas a gente não pode aceitar as coisas erradas que elas fazem, tá? Por exemplo? Que aconteceu um caso assim, né? Na firma, o rapaz ficou falando no feriado que falou umas 5 vezes que vamos na praia. Ele sempre fala
Aí chegou no tal dia, eu estava esperando, mas essa pessoa, cada um é cada um, né? Se você falar para mim assim, ó, Alex, sábado vai ter isso, eu falei, não, eu vou. Então eu vou, porque eu já falei. Mas tem gente que é enrolado, né? Então, mas eu já vi que é assim, então agora entra aqui, sai por aqui. Só que essa pessoa me falou, então 5 vezes ficou na minha cabeça. Só que depois ele pegou, acabou indo e me chamou. Né? Tudo bem. Só que eu peguei e falei, depois ele veio, eu falei, você fala isso depois. Pô, me desculpa, não sei o que, tal. Mas até falei para minha tia uma vez, falei, será que eu estou julgando, né? Não, você não pode aceitar que os outros também aceitam as coisas erradas. Como que fica isso? Vamos supor assim, se eu falar assim, olha, a partir de hoje eu vou ser santo. É uma decisão só minha, né? É uma decisão só minha. Ou eu posso fazer o contrário. A partir de hoje eu vou ser a pior pessoa do mundo. Vocês vão ver o meu lado pior, o meu lado perverso. Quem não pode fazer nada? Quer dizer, eu estou fazendo mal a mim mesmo, né? Então, o que a gente fala? Tem muitas pessoas que estão matando, tem muitas pessoas que estão roubando, tem muitas pessoas que estão mentindo, tem muitas pessoas que estão fazendo um monte de coisas e a gente não pode fazer nada com essas pessoas. Porque é como a gente fala, eu estou indignado com a corrupção. O que eu posso fazer então? O Evangelho ensina o quê? Exemplificar. Então, quer dizer, já que eu sou indignado com a corrupção, eu vou tentar trabalhar, ser honesto. E eu vou tentar demonstrar exemplos de honestidade. Eu estou indignado com o analfabetismo, então eu vou dar exemplo, né, de alguma forma, ensinando ou me instruindo também. Então, é uma forma da gente indignar, trabalhando e ajudando aqueles que realmente necessitam. Não é confrontando com as pessoas. Porque cada um, o direito que todo mundo tem é o direito de ser diferente. E às vezes, alguns progrediram mais do que outros não têm essa compreensão. Mas o importante é que a gente compreenda assim, que o compromisso que a gente tem, primeiramente é com a gente, depois com Deus. Agora, que cada um vai viver como acha que tem que viver. Porque nem tudo que é certo para mim é certo para o outro. A nossa escala de valores, ela muda muito. Mas a gente faz esse compromisso com a gente. Você já imaginou você convidar você mesmo um dia para você sair com você mesmo? Você não, hoje vou me presentear e eu vou tomar um café comigo. Eu gosto de mim, então eu quero estar comigo mesmo. E às vezes a gente tem que se permitir isso. Porque às vezes a gente tem essa mania de fazer pelos outros. Vem visita em casa. O que a gente faz? Vamos arrumar a casa. Por quê? Porque a visita vem. Porque você, quando você está em casa, não merece uma casa limpa. Só merece a casa limpa quando vem a visita. A gente respeita os outros, mas a gente não se respeita. Não é verdade? Então não, eu também mereço. Então o que eu faço? Às vezes a gente faz essas coisas. Um exemplo, né? Porque como foi experiência, quando eu conheci a Terona, eu já também assim, eu tinha esse hábito de eu tinha esse hábito também, porque eu morava sozinho, então eu tinha esse hábito de fazer as coisas assim, comigo também. Então eu falava para ela assim, ela falava assim, onde você está? Eu falei, olha, eu estou no estacionamento, 5 horas vamos tomar um café? Eu vou tomar um café às 5 horas. Aí quando ela chegava lá, ela chegava 5h05. Ela falava, onde você está? Eu estou tomando café. Mas eu não ia me esperar. Eu não disse que te esperar. Eu disse que eu ia tomar café às 5 horas. Então se você chegar às 5 horas, iríamos. Mas como você não veio, olha, eu tenho compromisso com algo, cara. Eu tenho compromisso com tomar um café com ele. Então, exato. Parece. Mas veja, Você entende que é casamento de expiação, provação. Veja, por exemplo, se você chegar 5 minutos, 30 segundos, 1 minuto na estação de trem, ele te espera. Não, você não E você fica bravo com o trem? Você fica bravo com o trem porque você não te esperou? E é exatamente isso, a gente está esperando que o mundo espere a gente para tudo. Para tudo. Então, se a gente, de alguma forma, quer dizer, a gente perde é como eu disse agora mesmo. A gente, o Evangelho recomenda a paciência, mas antes da paciência, o Evangelho está dizendo o quê? Se realmente nós estamos cumprindo com os nossos deveres. Sabe que eu cumpri meu dever? Meu compromisso era que horas? Era antes ou depois? Então, quer dizer, a gente tem que reclamar. E às vezes é essa questão que a gente tem que assumir esse compromisso com a gente mesmo, a questão da disciplina. Qual os 3 requisitos que Emmanuel diz para a Chico? Poder depois trabalhar. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. É só isso. Disciplina. Né? E às vezes é isso que a gente quer.
Então é uma questão assim, da gente começar a se respeitar nesse sentido também, né? Agora, o que o outro vai fazer, o que o outro vai fazer, isso é diferente. Mas eu estou comigo, pronto. E é isso que é mais importante, porque senão... Sabe que não choca muito com a verdade de cada um? No caso do relacionamento. Né? Cada um tem sua verdade, todo cada um é você. Né? Não vai ter assim, não tem que ter realmente assim uma hora de ceder de um de outro, porque senão vai chocar demais com a verdade de cada um, porque cada um vai ter a sua. Se não houver isso também, não vai dar para se relacionar com ninguém no mundo. Exatamente. A gente, todo mundo tem sua verdade. Mas quando a gente fala que Jesus é o guia da humanidade, então ele é o exemplo. Então quer dizer, mas eu gosto de mentir, então você tem que ceder, você tem que mentir também. E fala, olha, mas Jesus recomenda a gente sempre usar o quê? A sinceridade. Então, será que não é você que tem que estar cedendo para você estar entendendo esse outro lado? Agora, que você quer mentir, que você quer continuar mentindo, aí eu respeito, direito seu, mas eu não vou, eu aceito, mas eu não concordo. É diferente. Aceitar é uma coisa, concordar é outra. Então, quer dizer, eu não concordo que as pessoas fazem as coisas. Eu vou fazer do meu jeito. Mas a gente vai tentar buscar o quê? Então, quer dizer, tentando no melhoramento é buscar as leis aonde? Em Jesus. Então, se ele é o guia da humanidade, ninguém vai falar. Ninguém tem por que se irritar com isso. Porque ele é o guia. Então, eu estou me esperando aqui em Jesus. Não é verdade? E é nisso que a gente tem. Porque a gente, como ele está dizendo, as pessoas pedem paciência. Mas vamos ver se nós realmente estamos fazendo os nossos deveres. Porque senão, eu vou colocar o evangelho de cara, eu vou abrir mão de mim mesmo para aceitar o outro. E às vezes, para onde nós estamos caminhando? Se é para o buraco, isso não está fazendo bem nem para mim nem para outra pessoa. Então a gente pensa assim dessa forma. Vamos colocar Jesus. É como diz, se Jesus estivesse aqui, o que ele faria? Aí pronto, a gente é o veredito. A gente vai ter. Mas um exemplo, né, assim, pessoal, né? Que é igual a Cleusa estava citando, né? É difícil mesmo esse entender, né, do processo de você aceitar, né? Tipo assim, às vezes você acha mesmo assim que, tipo, os minutos lá, 5 minutos, né, da espera do café, né? Isso, às vezes a gente olhar, nossa, se torna, nossa, é muito brusco, isso é muito, né, radical, né? Só que assim, igual eu me disse assim, cada um é cada um, então cria suas limitações. Só que uma experiência que eu vou falar é aqui mesmo, pessoal. O Flávio é muito explosivo. Então, é assim, eu era uma pessoa que a minha vida inteira, até no meu lado profissional, isso me atrapalhou muito. De até quebra assim, de devolução de dinheiro para contrato, porque eu atrasava. Então, assim, tipo, 5 minutos no Japão, 5 minutos, é muito importante, é atraso. Então, eu estava marcada 8 no contrato, né? Porque você chegou 8 e 5. Então, eu tinha muitos problemas. E eu tentava mudar isso, mas eu não conseguia. Para mim, eu fazia aquilo com tanto amor, mas eu falava, gente, por que não consigo? Ou o carro quebrava, ou um negócio acontecia, tinha sempre um empecilho. Só que dentro de mim, eu não queria aquilo. Porque se era o que eu amava fazer, por que eu ia fazer errado? Né? Isso era uma coisa muito forte. E isso veio anos e anos. E aí eu conheci o Flávio, ele entrou na minha vida. E essa pessoa, se você falou tal hora, é tal hora. Né? E eu chegava nos encontros sempre atrasada. Eu falava, mas por que você chegou agora? Mas era pouquinho, era só 2 horas. Nossa, é um exagero, tá? Você chama pra jantar, não é jantar, é almoçar, não é sentido. A verdade é essa. Só que assim, na parte de documentos, eu também deixava tudo pra última hora. Então, é tipo assim, vai lá fazer a renovação do passaporte, já estava vencendo. É assim, ou depois que venceu. Então, só que o que acontece? Eu não entendia ele no início, porque eu achava que ele era muito agressivo, na forma que nem o Aldo, né, do café. Já tô aqui tomando café, né? Eu podia achar, poxa vida, mas 5 minutos? E atrás, onde você tá? Tudo chegando aí. Então, assim, eu já chorei muito por, assim, esse lado dele, né, agressivo, tipo, poxa, por que você deixou para última hora? Agora tem que ir correndo, você vai perder teu avião, que não sei o quê. Então,
E eu chorava, porque eu sabia que eu estava errada, mas eu não conseguia fazer diferente. E hoje eu vejo assim, só que eu consegui com o tempo esse entendimento e vi que realmente eu estava errada. Exercitando isso. Porque eu tinha que exercitar para me mudar. Então hoje eu não estou 100% curada, mas eu estou muito melhorada. Não, mas não demorou muito, não. Isso é Só uma 4 coisa anos. que Assim, a gente temos muitas vezes conceitos e a gente acaba se ferindo por isso. Porque se eu falo assim, se é par ou se é ímpar, a gente entende tudo bem. Mas se eu falo assim, se é branco ou se é preto, às vezes a pessoa, por ser uma complexo, já se fere. Né? Ou a gente fala pobre ou rico, quem é pobre às vezes se fere. Não, e muitas vezes a gente está colocando somente uma característica de uma situação, mas a gente vê a maldade nas coisas, né? Então isso às vezes começa a se ferir. Então às vezes é perguntar para uma criança, você acha a tia bonita? Não, eu acho ela feia. Mas não está falando isso com maldade, simplesmente é criança. Isso é maldade. Né? Então quer dizer, a criança ela não tem essa maldade. E quando a gente usa da sinceridade, parece que fere as pessoas. Então nós estamos tão habituados a viver com um pensamento assim tão mesquinho, e às vezes a gente não consegue progredir. Por quê? Porque para mim progredir eu preciso abrir mão disso. E às vezes é tão simples se você puder falar assim, olha, você gostaria de tomar um café? Não. E às vezes as pessoas se ferem porque você disse não. Mas eu não tenho direito, então quer dizer, eu tenho que sempre fazer o que é a vontade. Então eu tenho, às vezes eu tenho um pouco esse lado. Então é difícil as pessoas lidarem comigo, realmente mesmo. Mas é tipo aquela coisa, eu fico louco por causa dessas coisas. Mas as coisas se tornam muito mais simples, porque tem que sofrer por causa disso. Mas né? então, se a vida é baseada assim, tudo que você vai fazer, você não se permite errar, por exemplo? Não é questão disso. É questão quando a gente projeta de alguma forma progresso, então a gente vai estipulando o quê? Estudo, a gente vai se identificando, a gente vai conversando, para depois começar a colocar em prática, né? Então existe um processo antes, vai chegar e falar, não, é 10. Não é bem assim. Existe um processo de educação que as crianças foram se adaptando também, e elas foram vendo. Mas aí a partir do momento que você já tem essa compreensão e você começa a retroceder de novo. Mas é o meu caso que eu falava para ele, eu sei que eu estou errada, mas por favor, um pouco de paciência, eu vou melhorar. Eu também escutava minha Só mãe. que eu fazia esse esforço, entendeu? Olha, veja por exemplo, eu posso falar assim, eu sou uma pessoa apaixonada por avião. Eu quero ser piloto de avião. Mas se eu tenho problema de esquecimento, você acha que eu sou digno de pilotar um avião? Aí adianta eu querer ser revoltado com as pessoas, que o mundo é injusto, que ninguém deixa eu pilotar um avião. Mas eu sou super compatível, né? Para pilotar um avião, eu não estou preparado para isso. Tem que abrir mão, tem que aprender muita coisa. E às vezes eu não quero fazer isso, eu quero pular essa fase, eu simplesmente eu quero. E é isso que muitas vezes acontece. Então a gente quer do mundo paciência, mas às vezes o mundo também quer de nós melhor, progresso. Porque às vezes exige de nós isso. E é exatamente isso. Um tem que ceder, o outro também tem que ceder. Então, assim, enquanto você não cede, ou enquanto você não dá esse passo, eu vou continuar caminhando. Porque, como eu falo para você, se a gente for esperar pelo mundo, como a Alex está falando, se ele estivesse esperando pelo amigo dele, até hoje ele estava lá esperando, eu passei. Ó, quantas vezes eu fui pra praia sozinho? Aprenda. Eu sempre tá sozinho. Por que a gente tem que sofrer por causa dessas coisas? Mas deixa eu falar, eu preciso defender. Eu não estou colocando isso aqui de uma forma negativa, só estou tentando mostrar que muitas vezes a gente precisa se aceitar, a gente precisa se mostrar, porque se eu fosse aceitar o conceito das pessoas, porque quantas pessoas falam assim, para com tudo, você é pouco fazer esse trabalho, você é pouco ficar indo lá para Tóquio ajudando aquelas pessoas, para que você vai ganhar com isso? Né? E às vezes é assim, aí tem outras pessoas, você fica lá e faz um monte de coisa lá para você, descarrega aquela coisa, você fica assim. Agora imagina se a gente não começasse a ir mais pelo conhecimento que nós temos. Porque se eu ir pelo que eu enxergo, pelo que eu escuto, pelo que eu vejo, a gente não caminha. E se eu ver as pessoas fazendo coisa errada, eu falo, é normal. Por mais que todo mundo faça as coisas erradas, não deixa de ser errado. Por mais que todo mundo não faça o que é certo,
também não deixa de ser sério. Então a gente entendeu essas coisas, a gente tem que estar buscando qual o seu compromisso que você tem, é com o seu vizinho ou é com Jesus. Você só escolhe isso. E o que acontece é isso, eu quero seguir Jesus, mas eu sempre escolho o vizinho. Né? Eu quero o caminho correto, mas eu sempre dou atenção às coisas erradas. Então às vezes a gente acaba sendo ignorado. E é o que os Espíritos dizem, vocês estão encarnados, mas vocês não estão vivos. Nós estamos lá de cá, mortos para você, mas muito mais vivos do que vocês, porque a gente pensa, a gente enxerga. Enquanto que vocês vivem aquilo que não é para vocês viver. Enquanto você está preocupado com outras coisas, você não está vivendo a encarnação que Deus lhe deu. Então você passa 60 anos, 70 anos na Terra, talvez você pode tirar 5 que você viveu. Porque você não fez o que você tinha que fazer. E é por isso que vocês estão reencarnando e cometendo sempre os mesmos erros. Então os Espíritos já estão aqui, sempre anunciando a mesma coisa, e não agora. Há mais de 2000 anos estão falando a mesma coisa. Então, exatamente por essa questão, que às vezes se torna cansativo, e às vezes, como eu disse, a gente sempre vai tentar lutar para colocar a nossa verdade. Para que, de alguma forma, seja conforme a nossa conveniência. Então, como diz, a verdade, assim como o sol, assim como a luz, é compartilhada para todos igualmente. Agora, é de cada um. Por isso que Jesus diz, cada um conforme as suas obras. Cada um conforme as suas obras. Vamos fazer todo mundo um trabalho de caridade, mas todo mundo vai receber uma proporção diferente. Porque nem todo mundo fez caridade, nem todo mundo soube amar, nem todo mundo soube perdoar. Então é como se diz, o que é melhor? Eu abrir mão da minha ferida e permitir que ela seja tocada para que ela seja cicatrizada, ou a gente ficar ocultando essa ferida o tempo todo, toda vez. É sair do vitimismo e eles começarem a enfrentar as coisas. Não é fácil, eu sofro muito, também não sou perfeito e mas às vezes a gente vai cicatrizando nas coisas também, a gente vai se cansando, né? Porque talvez se eu ficasse esperando assim, para tomar café, talvez eu nunca tinha experimentado café. Então eu preferi tomar um café sozinho. Não, é só um exemplo. É só um exemplo que eu estou falando. Que quando a gente chega atrasado na estação trem parque, você não vai reclamar com o trem, né? Você não reclama, né? Por que com o outro a gente reclama? É só uma questão. Maria, fala uma coisa boa assim que aconteceu de eu estar na sua vida. Mas aí você que tem que falar isso. Tipo assim, foi bom você aprender uma coisa com esses 5 minutos? Não, mas isso daí ele sabe que eu aprendi a vida inteira, estou aprendendo. Né? Ele sabe disso, eu já declarei isso aqui para todo mundo. Que ele foi a super nani na nossa vida, né? A bênção na nossa vida. Mas eu falo assim, né? Porque ele que veio com toda a disciplina, ele veio com toda a paciência, com todo o amor. Mas o que ele encontrou dentro de casa? Aqui também Que isso, alguma coisa, no meio dessa bagunça toda de 3 mulheres toda atrapalhada, de 3 mulheres cheias de defeitos, cheias de problemas, né? O que Olha, ele pode mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que às vezes a gente é assim? Por que eu sou dessa forma? A gente não falou sobre reencarnações? Então os Espíritos falam, se hoje você é dessa forma, é porque você se reconheceu os seus erros e em outras vidas você foi muito errado. Você fez muita coisa errada, você nunca tinha disciplina, você não tinha organização na sua vida, então quer dizer, te trouxe tanto arrependimento que você falou, não, agora eu vou reencarnar porque está sendo um pouquinho melhor. E às vezes você começa a ser duro com as pessoas, você começa a ser duro com todo mundo, mas não é porque você é sério, muitas vezes é porque você foi muito mais errado do que elas. Então, na verdade, eu estou me cobrando a mim mesmo de tentar reajustar, por isso que eu falo para vocês, a vida é cheia de tentações. Enquanto eu estou aqui porque eu estou em livramento. Enquanto as pessoas vão para as festas, se divertem, brincam, elas sabem voltar, eu posso ser, muitas vezes eu posso ser que eu não volte. Por quê? Porque a tentação é tão grande que depois que eu vou, aí eu não sei na hora de voltar mais. Então, quer dizer, você tem uma tendência muito grande a cair. Por isso que às vezes a melhor forma de você estar é estar aqui. Porque você vai para uma praia e você não quer mais voltar. Você vai para uma festa e não quer mais voltar. Se você entrar na vida então, talvez você não consiga se libertar disso. Porque você já caiu muitas vezes. Então veja que às vezes a gente está aqui porque comprometeu muitas vezes. Não é que eu estou cobrando das outras pessoas que elas estão erradas, não, porque eu preciso dessa disciplina comigo mesmo. Para exatamente para mim não cair novamente como já caí em outras vidas. Como nós estudamos aquela questão da cerca, nas fazendas, o Espírito chegou uma hora que ele
reconhece ele e fala, opa, daquele passo, mas você não sabe por quê, mas você não consegue dar aquele passo, porque você já sabe que se você der, você cai. E é isso que acontece. E é isso que acontece. E aí vem 3 indisciplinadas para fazer você Você, cair. não, para poder fazer, deixar você firme, né, Mari? E aí você vai passar. Ah, então a gente te ajudou a você firmar a disciplina, viu? Coisa boa. Era 3 mulheres e uma cachorrinha. Agora é mais uma periquita. Lá em casa é o contrário, hein? É tudo macho. Tudo mais. É o cachorro. Ó, o evangelho é nesse tudo, tá? Só de poder estar educando, mostrando o horizonte, trazendo de alguma forma, não tem ninguém que está errado, ninguém está certo. Nós estamos buscando aquilo que é melhor para nós. Tá? O que importa é isso. Não é apontar dedo e acusar. Mas é gostoso ouvir porque a gente analisa algumas coisas também. Né? É muito bom ouvir. Porque às vezes o que acontece? O orgulho é o quê? É como se fosse uma ferida. Então quando alguém toca na nossa ferida, o que acontece? Dói, machuca, né? Então às vezes o que a gente faz é tem sempre que tentar proteger. Mas o Evangelho ensina isso. Em vez de a gente machucar o nosso corpo, a gente fustigar o nosso orgulho. E é isso que tem que ser exposto. Então, às vezes a gente é uma humilhação, né? Mas o Evangelho faz isso. Por isso que esse foi um dos motivos que a rainha do passado, ela aboliu a lei da reencarnação. Porque ela não queria reconhecer dessa forma. Saber que realmente compartilha os mesmos laços com outras pessoas, né? Então, o objetivo é esse. Instruir, educar e fazer a gente refletir, né? Talvez a gente estuda, mas muita gente começa a repensar também muitas coisas também. Começa a se conversar com muitas coisas. E quando você está estudando, você também tem ajuda espiritual, né? Então acho que dentro de você vai haver uma transformação. Olha, gente, mas é questão, vamos ver, né? A questão é assim, vamos levar tudo ao pé da letra, tá? Eu falo para você, tudo existe um processo de educação, de aprendizado, conscientização, para depois você começar a colocar em prática. Porque depois vocês vão começar todo mundo a chegar pontual e falar, vamos embora. Deixa todo mundo aí e começar a falar. Eu já falei, eu 4 anos. Isso, o Mori coloca assim, vai destruir casamento, Isso, Mori, exatamente. né? Porque olha só, a mulher falando, né? Um exemplo lá. Sobre casamento, sobre casais, falando na reunião, falando que as mulheres, né? Olha, veja, por exemplo, quando você chega em casa, quem entra na porta para te receber? Vai lá seu cachorro. Talvez ele te brigou com você. Talvez você brigou com ele, mas o que acontece? Ele vem levando um rabo para você, feliz da vida. Aí uma senhora falou assim, então quer dizer que quando meu marido chega eu tenho que abanar o rabo para ele agora? Olha a situação que acontece. Então, quer dizer, as pessoas começam a levar por um lado, interpretando de forma negativa. Então, quer dizer, se o marido dela escuta, o que você está aprendendo lá? Não vai mais nesse lugar, né? O objetivo não é esse. Então, é mostrar que existe um processo. Mas eu, como eu falo, se existe um horizonte a caminhar, pronto. É como a gente fala, é aos pouquinhos. Se aquilo que você pode estar fazendo. Mas se a gente não consegue, também não vamos exigir isso. Não vamos querer ser presidente de uma firma se nós não somos ainda compatíveis com isso. Então vamos esforçar para que a gente alcance isso aí. Né? Se quer ser piloto de avião, vamos começar a trabalhar a memorização das coisas. Porque o dia que você tem isso, você fala assim, sei que eu baixei as rodas, eu baixei. A gente tem que ter um pouco mais. É isso, tá bom? Mas é só no sentido de poder estar reivindicando. Desculpa passar um pouquinho da hora, a gente vai estar começando. Alguém ia te interromper, desculpa, você quer falar? Não, então, eu só disse assim, que também todo o processo, quando você está seguindo Jesus no Evangelho, você tem que entender que você também está tendo ajuda espiritual, né? Que nós não somos só nós, tem, assim, em volta, né, tem vários espíritos bons querendo nos ajudar. E aos pouquinhos nesse processo, você vai, tipo aquele egoísmo que você tinha de não aceitar, porque às vezes você até sabe que está errado, mas você não aceita que está errado. Entendeu? Ah, não, o outro que é ignorante, grita demais, e, né? Ele não tem paciência, poxa, esperar 5 minutos que custa. Então a gente normalmente tem essa consciência, mas com essa ajuda, você vai melhorando essa consciência, vai te trazendo assim, e você vai mudando. Tipo assim, não, realmente tem razão, realmente esse processo meu é difícil. E aí você vai se melhorando, aí vai ser naquela quebra do orgulho, né? E aí você vai mudando. Então, mas tudo com o Evangelho, né? De Jesus.
Uma coisa assim que eu aprendi no Japão também, né? No Brasil, a gente tem muito disso. No Brasil não tem. As pessoas, a cultura do povo já é assim, de tudo assim. Daí Diogo chegar um pouquinho antes, vai numa festa e já leva 3, 4 convidados juntos que não foi nem chamado. Isso é coisa do brasileiro, né? Agora aqui a gente aprende mais isso. Quando eu coloquei meus filhos quando pequeno no judô, a primeira coisa que o sensei falou foi disciplina, disciplina. Se não tiver, ele tem potencial, mas se não tiver disciplina não vai conseguir. E tudo é assim. Então eu venho trabalhando meus meninos desse jeito. Gosta de futebol, joga bem, joga, mas se não tiver disciplina não vai conseguir nada, então estuda. Isso o Japão ajuda muito. Ajuda. E acho que tem por muito isso, disso. eu acho assim, que nem você falou, né? Que a gente teve alguma coisa no passado, por isso bem. Acho que por isso que eu estou aqui, porque lá no Brasil eu não estaria com essa disciplina, acho que não. Então, Seria muito mais fácil a gente reconhecer os nossos erros. Porque quando a gente reconhece os nossos erros, 50% já está. Tá. Mas esse hábito, normalmente, a gente vai ter que começar a aprender. Aprender. É como a gente diz, imagine se você estiver numa guia, tiver 3 carros atrás de você, você começa a colocar 110, 120, 140. Aí a polícia, os 3 carros atrás de você vão lá, a polícia vai mandar você parar. O que você faz? Você aceita a multa tranquilo? Fala, não, eu realmente reconheço, vai, eu estava errando. Eu passei tal, 140, né, tal, aceita a multa. E os outros que estavam atrás, que foi embora, você fala, tá, não, você não para. A gente fala, mas e eles, seu pai? E eles que estavam aqui? A gente quer dividir a culpa com os outros, né? E às vezes é o que acontece. Então a gente reconhece pelo nosso erro e coloca isso. O que importa é isso, que é entre nós e Deus. A gente reconhece os outros, cada um é cada um. Não vamos olhar para o outro, né? Porque a gente tem muito disso, né? Mas o Evangelho é isso, é um horizonte para todos nós. Então a gente dúvida no Evangelho. É só a gente esperar em Jesus. Se ele estivesse aqui, o que é que ele faria? A gente talvez não vai conseguir fazer o que ele faz, mas pelo menos a gente vai ter um horizonte, pelo menos a gente não vai acusar outras pessoas. Tá bom? Então vamos fazer uma oração que a gente está terminando, finalizando. Tá? Digníssimo Pai, de infinita luz, de infinita bondade. Deus de todo amor, Deus de toda misericórdia. Que abençoado seja o vosso sagrado nome em nossos corações. A quem rogamos pelas tuas bênçãos, a quem rogamos pela tua graça. Pedimos assim o perdão de nossas faltas, o perdão para com os nossos devedores. E com essa vossa santa luz divina, apaziguar os nossos corações, concebendo assim a todos nós os bons pensamentos, e instruindo a todos nós nos horizontes da vossa santa paz. Pedimos assim a tua bênção, para que nos conceda a força necessária para que possamos desarmar os nossos corações de todo qualquer sentimento contrário ao sentimento de amor e caridade. Passar de nós, Senhor, sempre o instrumento da vossa luz, o instrumento da tua bondade. Que possa a nossa querida Mãe Santíssima interceder assim a todos os espíritos que também nos assistem, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos. Com tua graça, Deus. Graças a Deus.